Senhor, meus irmãos. Amém. Queridos, tudo bem? Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1. Aleluia. Ruth fica logo depois do livro de Juízes. Aleluia. Encontraram? A palavra diz assim. Nós vamos ler até o versículo 5. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Muito bem, até aqui. Toda família tem uma história, né? A minha família tem uma história, a sua família tem uma história. Algumas histórias felizes, outras histórias tristes. Outras histórias cheias de dificuldades, problemas. Se nós formos aqui ouvir cada um contando a história da sua família, vai passar a noite e a gente não vai terminar. Não é verdade? Então todas as famílias têm uma história. E você faz parte da história da sua própria família. E nós lemos esse texto aqui, nós vimos a história de uma família. De uma família que o homem aqui se chamava Elimeleque, né? E a sua esposa Noemi. E tinha os 2 filhos chamados Malom e Quilion. E eles moravam em Belém de Judá. E nessa época, queridos, não havia rei em Judá, em Belém, não havia rei. Quem governava, quem julgava as causas do povo eram os juízes. Então, por não ter rei, eles faziam o que bem entendiam, o que bem queriam, da forma que eles achavam que era correto. Então, bem nesse período, houve fome, uma grande fome em Israel. E foi bem nesse período que Elimeleque tomou a decisão de ir embora para uma outra terra chamada Moabe, como nós vimos aqui no texto. Com medo da fome, o que ele pensou? Ele resolveu fugir, ir embora, né? Não vou ficar aqui. A fome está assolando a nação, então eu tenho que ir em busca de comida, em busca de socorro, que eu não posso deixar a minha família morrer. E assim ele fez. Ele foi embora. Só que a nação que ele escolheu para levar sua família, para morar com a sua família, foi a nação chamada Moabe. E todos os irmãos aqui bem sabem que Moabe era uma nação inimiga de Israel, né? Inimiga de Israel, e lá eles adoravam vários deuses, era uma nação idólatra. Os próprios moabitas, eles sacrificavam os seus próprios filhos para os seus deuses. E foi para lá que Elimeleque levou a sua família. Irmãos, muitas vezes quando nós enfrentamos problemas na nossa vida, lutas, dificuldades, porque nós não estamos isentos disso, todos nós passamos por isso, glória a Deus por aquele que não passa nenhuma dificuldade, amém? Mas eu creio que todos nós passamos por dificuldades, e foi para lá que ele levou sua família, irmão, por essa decisão que ele tomou. Mas muitas vezes, pelas dificuldades que nós enfrentamos, nós somos obrigados a tomar decisão. E nem sempre as decisões que nós tomamos são as corretas, porque nós tomamos decisões muitas das vezes de forma precipitada. Não é verdade?
E quando nós tomamos decisões de forma precipitada, nós vamos sofrer as consequências. As consequências dessa decisão mal tomada, dessa decisão errada, né? E nós vamos sofrer as consequências das decisões que nós tomamos hoje, amanhã, né? No futuro, não muito distante. Então, Elimeleque, vendo toda aquela situação que estava acontecendo lá na sua terra, lá em Belém, ele não pensou duas vezes. A Bíblia aqui não fala se outras pessoas seguiram essa família, se outras pessoas também o acompanharam. Mas a história que nós lemos aqui fala justamente dessa família, que ele tomou essa decisão e levou sua família para essa nação, né? Pegou sua esposa, seus filhos e foi embora para Moabe, onde havia muita idolatria e muito pecado. Então, a mudança geográfica, queridos, não significa que os problemas vão acabar, né? Mudar de igreja não significa que o problema vai acabar. Mudar de rua, mudar de bairro. Onde a gente chega, tem problemas, não é verdade? E a gente vai ter que aprender a lidar com os problemas do nosso dia a dia, da nossa vida. E a gente tem que aprender a lidar e resolver os nossos problemas, né? E Deus, Ele não quer que nós tomemos decisão dessa forma, de forma precipitada. Às vezes a gente com a cabeça quente, né? E sem pensar, sem procurar a direção do Senhor, e a gente toma uma decisão errada na nossa vida. E aí a gente acaba sofrendo as consequências, né? Porque nós não buscamos a sabedoria de Deus, nós não buscamos, né, a vontade do Senhor para a nossa vida. E isso também aconteceu com Abraão. O Senhor falou assim: olha, Abraão, eu vou te dar essa terra, você vai habitar nela, né? Mas só que aconteceu nesse lugar fome, também veio uma grande fome, e Abraão decidiu fugir, levar sua família dali. Ele pensou: olha, eu vou embora daqui, aqui não dá para ficar, o Senhor tem algo melhor para mim, tem um lugar melhor para eu ficar, aqui não está dando certo, está difícil, eu vou fugir. E nem sempre essas mudanças são melhores de Deus para nós, e sempre, né? Nós temos que orar, né, antes de tomar qualquer decisão. Eu sei que quando a gente está assim aflito, a gente quer agir logo pelo impulso e esquecemos de procurar, né, a solução mais correta, que é buscar, né, na vontade do Senhor. E muitos perdem a bênção do Senhor, irmãos, por tomar decisões precipitadas, né? Fazem coisas que Deus não mandou fazer, vão para lugares que Deus não mandou ir, né? E depois estão chorando, se lamentando, achando que Deus não os abençoou, né? Por quê? Por uma falta de sabedoria, de conhecimento, né? De buscar a palavra de Deus, de buscar a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, que o homem, ele pode fazer planos, mas a última palavra quem dá é o Senhor. É o Senhor que dá a última palavra. Então nós precisamos descobrir quais são esses planos, os planos de Deus para a nossa vida. Caso contrário, nós vamos fracassar com as nossas decisões, nas nossas decisões. Então Elimeleque tomou uma decisão e ele foi embora. E assim como ele tomou a decisão, ele não percebeu e não ouviu a voz de Deus. Ele não entendeu a voz de Deus. Irmãos, o Senhor, Ele é responsável por suprir as nossas necessidades. Sim ou não? Sim. Sim, a palavra nos garante isso. Ele é responsável por suprir as nossas necessidades. Pode vir a crise financeira, pode vir a fome, pode vir o desemprego, mas Deus diz que vai guardar e vai suprir as nossas necessidades, não é verdade? Então é muito fácil confiar em Deus quando tudo está maravilha, em casa está a maior harmonia, os filhos estão com saúde, todo mundo está muito bem,
a mesa está farta, a geladeira está farta, é muito fácil. E quando é o contrário? E quando está tudo errado? E aí? É fácil confiar em Deus, mas é nesse momento que o Senhor, Ele quer nos ensinar a confiar nele, Ele quer nos ensinar a confiar quando os nossos olhos não conseguem enxergar a solução para os problemas, né? É crer para ver a glória de Deus. Aleluia. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o tamanho do teu problema, mas uma coisa eu sei, que aquele Deus que nós servimos, Ele é muito maior do que o problema que você está enfrentando, do que a dificuldade que você está enfrentando. Portanto, entregue nas mãos dele e deixe as coisas fluir. Então, naquela época, como eu falei para vocês, que governavam eram os juízes, porque não havia rei em Israel, então eles faziam o que eles bem entendiam, da forma que eles queriam, e para onde eles, davam na telha. Então nessa época sobreveio a fome, e Elimeleque, que era judeu, juntamente com a sua família, ele devia o quê? Confiar em Deus e ficar lá. Mas ele não fez isso. Ele não confiou. E aí nós avistamos ela de longe. Lá vem ela, magrinha, bichinha, com uma sacolona de pão. E a gente gritou: mãe, a mãe já está vindo. Era para a mamãe fazer o café, e o pão já estava chegando. Então a irmã ela mandava todo dia essa sacola de pão. A gente jantava esse pão, e o que sobrava era para tomar o café de manhã, né? Então todos os dias a irmã mandava. E assim, passar fome nós não passamos, nós passamos necessidades, né? Então, irmãos, a fome, ela é uma das experiências mais dramáticas da vida de um ser humano, né? Quem já passou fome, a irmã é uma das que passou fome lá. Então ela pode dizer isso, né? Com propriedade, que a fome ela dói, né? Ela é uma das experiências mais dramáticas, de fato, na vida de um ser humano, porque ela produz o quê? Inquietação, ela produz desespero e até a morte, né? E foi isso que aconteceu. Elimeleque ficou desesperado, porque ele estava vendo que a fome estava assolando o país para deixar a sua família morrer de fome. Então foi isso que ele pensou. Então, logo depois, Elimeleque morreu. E mais tarde, depois, os seus 2 filhos morreram. Eu não vou dizer aqui para vocês que eles morreram porque foram embora para Moab. Também eu não vou dizer que não foi por isso. A Bíblia ela não fala sobre a causa da morte deles aqui. Só diz que Elimeleque morreu, né? E logo depois os seus 2 filhos também morreram. Percebe? E por causa de uma decisão que o pai tomou, toda a família sofreu a consequência. Toda a família inteira sofreu por causa de uma decisão. Eu não sei se ele pediu opinião, da esposa, dos filhos, mas ele tomou a decisão e assim ele levou, sua família para aquele lugar. E aí o homem morreu e a sua esposa ficou sozinha, desamparada, viúva, sem o seu marido, depois sem os filhos. Tudo isso porque Elimeleque ficou com medo da fome. Eu acredito que este homem tinha planos, tinha sonhos, mas não há nada de errado nisso, né? Nós temos que sonhar, nós temos que fazer planos mesmo, Eu acho que acredito que a pessoa que não sonha, ela não vive. A gente tem que sonhar, claro que tem que sonhar. Não há nada de errado nisso. Agora nós podemos sonhar, fazer planos, mas muitas vezes não é o sonho de Deus para nós. O que Deus quer é que nós venhamos sonhar os seus sonhos. Porque os nossos sonhos, eles se frustram, Mas os sonhos de Deus jamais se frustrarão. Os sonhos de Deus jamais se frustram. E eu conheço, irmãos, pessoas que tomaram uma decisão errada e levaram consigo, levou consigo a sua família. E até hoje,
um preço muito alto. Acredito que os irmãos também devem conhecer pessoas assim, que por algum momento da sua vida tomou uma decisão errada e até hoje sofre a consequência, né? Muitas vezes alguém perde tudo que tem porque fugiu da presença de Deus, porque fugiu da vontade de Deus. E na Bíblia está cheio de experiências, cheio de exemplos, na verdade, de pessoas que em algum momento da sua vida tomou uma decisão errada, uma decisão, a pior decisão possível. Vou citar alguns para vocês aqui. Adão e Eva, por exemplo, eles tomaram a pior escolha, fizeram a pior escolha da vida deles, que foi o quê? Desobedecer a Deus. E aí teve uma consequência que todos já conhecem. Caim, a pior decisão da vida dele foi por conta de um sentimento horrível, a inveja, matou o seu próprio irmão. Sansão, o maior erro da vida de Sansão foi permitir que sua paixão por mulheres, levasse a pecar e violasse o seu voto de Nazireu, que era um voto consagrado a Deus, um voto especial a Deus. E aí vem o rei Saul também, que foi o primeiro rei de Israel, um rei escolhido por Deus, e ele cometeu vários erros da sua vida, ele tomou decisões erradas, mas a principal delas foi ter desobedecido a Deus, porque Deus deu uma ordem para o rei Saul, para que ele eliminasse todos os amalequitas, e o rei Saul decidiu, por conta própria, desobedecer a Deus e deixar a vida do rei amalequita salvo, poupar a vida do rei amalequita. Em seguida vem o rei Davi. A palavra de Deus diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele sendo o homem segundo o coração de Deus, isso não impediu de Davi cometer o maior erro da sua vida, que foi adulterar, e depois mandar matar o marido da mulher para ficar com a mulher. E depois vem Salomão, sucessor de Davi, que foi um rei muito sábio. Ele foi muito sábio e bem sucedido em muitas áreas da sua vida, mas por conta da sua desobediência em relação ao mandamento de Deus, que ele não se misturasse com mulheres de outras nações, que não adorasse outros deuses, mas ele fez tudo isso aí e acabou enfraquecendo o seu reinado, a sua liderança, e resultando a divisão do reino de Israel. E depois, mais um aqui, o Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi um dos apóstolos de Jesus, andou com Jesus, passou todo aquele tempo sendo ensinado, aprendeu com Jesus, na verdade não aprendeu nada, caminhou com Jesus, e no fim das contas, ele traiu o mestre, traiu Jesus Cristo. E tantos outros exemplos, irmãos, também de pessoas que tomaram a decisão errada, sem a orientação do Senhor, e sofreram as consequências do seu pecado, Mas a Bíblia também, nós encontramos exemplos de pessoas que tomaram decisões acertadas, decisões corretas, de acordo com a vontade do Senhor, porque buscaram a vontade de Deus e tiveram uma vida bem sucedida. Então, o que Deus quer nos ensinar? Deus quer nos ensinar aqui, no tempo difícil, no tempo da escassez, Ele é o nosso Deus. Ele está conosco, Ele vai nos ajudar, Ele nos ajudará, Ele não nos abandonará, Ele está conosco. Portanto, queridos, não fuja da vontade do Senhor. Não fuja da vontade de Deus. Por mais difícil que tu esteja enfrentando, você acha que não tem mais nada. Não fuja da presença de Deus. Então, depois que o esposo morreu, seus filhos morreram, Noemi não viu mais razões para ficar lá, em Moabe. E ela decidiu ir embora, voltar para sua terra. Só que antes dela voltar, aconteceu algo extraordinário naquele lugar.
a visitação de Deus. E eles não estavam lá. Eles não estavam lá para receber a visitação de Deus. Deus visitou o seu povo, Deus salvou o seu povo da fome, mas eles não estavam lá. O povo clamou, o povo orou, o povo clamou e Deus ouviu, Deus desceu e salvou o povo daquela fome, irmãos. Quando as pessoas saem fora da presença de Deus, elas perdem a visitação de Deus, porque é certo que um dia o Senhor vai visitar o seu povo. O Senhor virá ao nosso socorro, porque Ele está sempre atento, vendo tudo o que acontece e os ouvidos atentos a nos ouvir. Aleluia. Então, irmãos, quando nós clamamos a Deus, Ele sempre nos ouve, Ele está disponível, né, a salvar o seu povo. O problema é que muitas pessoas pensam que Deus está lá sentado no seu trono de cara brava, olhando para o que a gente está fazendo de errado, olhando para nós com braços cruzados, alheios a tudo que está acontecendo. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Deus, Ele se importa conosco. Deus, Ele se importa com o nosso sofrimento. E Ele não dorme. E Ele não dorme. Existem erros, irmãos, que nós cometemos na nossa vida que infelizmente nunca poderão ser consertados, né? A gente não pode voltar lá atrás e começar de novo. Eu errei isso, eu não vou fazer de novo. Não tem como. Já fez, está errado. Agora, só cabe a nós contornar a situação e saber conviver com isso no nosso dia a dia. Agora, voltar atrás e consertar o que já foi feito, não dá. Não dá para fazer isso. Mas tudo isso por causa de quê? Da falta de sabedoria e da falta de buscar Deus, né, na hora de tomar a decisão correta. Então, tudo que nós formos fazer, vamos pensar muito bem antes, né, para não passar a vida inteira se lamentando. Porque é triste, né? As nossas escolhas hoje poderão nos acarretar um futuro sombrio, tenebroso, que pode mexer toda a estrutura da nossa família, porque infelizmente, se eu tomo uma decisão, não é só eu que vou sofrer, a minha família inteira sofre. Quando a gente machuca um dedinho aqui, a mão toda dói, né? Assim é a nossa família. Uma pessoa tomar uma decisão errada, quebrar a cara, toda a família sofre, toda a família vai sentir. Então, todos nós enfrentamos decisões na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós devemos, né, tomar aquela decisão, daquela situação que aparece, e aí nós temos que estar prontos para lidar com aquilo, mas a Bíblia nos dá um conselho para nós tomarmos decisões acertadas. Orar, refletir, não ser precipitado e cuidado com os nossos sentimentos. Sabe aquela coisa, eu agi pela emoção. Ter cuidado, porque o nosso sentimento, muitas das vezes, nos faz errar. Às vezes nos enganam, né? Às vezes nos enganam os nossos sentimentos, nos confundem. Então é importante mesmo buscar a orientação do Senhor. Falar com pessoas que estão acima de nós, né? Nossa liderança, de um conselho. Isso é importante também, né? Agora, crente pode tomar decisão errada? Claro que pode. Pode tomar decisão errada, sim. E Deus, Ele não se alegra nem um pouco quando nós tomamos uma decisão errada. Ele não se alegra. Mas Ele permite que cada um faça a sua escolha. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para cada um. Ele pode nos orientar, né, a tomar a decisão certa. Mas no final, é nós que vamos escolher que decisão nós vamos tomar, né? É nós que vamos fazer a nossa escolha. Então, o Senhor, Ele está sempre pronto a nos ouvir, Ele está disposto a nós. Então, que nós venhamos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Aquilo que vem tirando o teu sono,
aquilo que tem te preocupado, que tem te deixado aflito, entregue na mão do Senhor. Lance sobre Ele, sabe? Porque Ele vai te ouvir e vai te responder. Basta você confiar nesse Deus maravilhoso. Olhe para os céus e veja as aves, né, que o Senhor as sustenta. O Senhor as sustenta. Então o Senhor também te sustentará. O nosso Pai nos sustentará. Por isso, queridos, fique firme na palavra do Senhor, confiando em Deus, e não tome nenhuma decisão precipitada, para que não venha a sua vida correr risco, nem a vida da sua família. Amém? Então essa palavra que eu quis trazer para a gente nesta noite. Que Deus em Cristo possa nos dar graça e nos abençoar. O Senhor Jesus Cristo continue conosco. Amém.